Deus único e verdadeiro, soberano sobre tudo e sobre todos, nós te invocamos nesta manhã para solicitar a tua graça, o teu favor, ó Deus, para declarar que a nossa confissão é que não há Deus além de ti, nenhuma força, nenhum poder, nenhuma lei, nenhum magistrado, nenhum principado, nenhuma potestade. Tudo, Senhor, está abaixo de ti. Tu és soberano, como diz a tua palavra, na qual nós cremos. E nesta manhã te pedimos forças para que a nossa confissão esteja incluída na Escritura que diz: vencemos pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, não amando a própria vida até a morte. Nesta manhã, abençoa a nossa compreensão, o nosso entendimento, de maneira que a tua palavra em nós se cumpra, o teu nome seja glorificado e nós possamos um dia adentrar as mansões celestiais, ó Deus, para verdadeiramente dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso, nesta manhã, nos abençoa, pois sem ti nada podemos fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu queria saber se tem dúvidas, né? Queremos continuar com o nosso trabalho, respondendo algumas indagações, alguns assuntos, algumas coisas. Estamos vivendo um tempo de muitas polêmicas. Inclusive ontem eu estava lendo um e-mail, bem rapidamente, e uma pessoa: pastor, eu estava lendo o seu artigo sobre jejum e queria saber sobre os seus escritos, ou melhor, sobre a sua tese, né? O que você diz desse versículo, daquele outro? Eu falei assim: não leu o estudo, né? Tá tudo lá. Aí eu ironicamente falei assim: é que você tem tantas dúvidas, o seminário é Rua Mariano Procópio, número 35, no bairro de Santo Cristo. Vem e senta. Senta no banco. Então, ou seja, as pessoas insistem em viver isto, não completam a leitura, não completam a ideia, não chegam ao fim, não chegam à conclusão do que se está dizendo, e elas fazem o quê? Só querem questionar qualquer título. Basta ter um título que contraria a minha ideia, pronto, eu já estou me levantando, não quero nem saber de ler. O fim do jejum, não, mas tem aquele versículo, aquele outro, mas nem leu para saber se eu estou mencionando aqueles versículos ou não. Então, nós estamos hoje vivendo esse tempo, o tempo das maiores polêmicas. Nós que estudarmos Bíblia, nós vamos ser chamados os radicais, né? Quem estuda é o radical. Martinho Lutero foi o quê? Para o sistema. Foi um maluco, foi um louco, mas era uma pessoa que estudava. Tantos outros, por exemplo, os chamados anabatistas, que foram perseguidos pela própria igreja. Os próprios que se diziam cristãos perseguiram os anabatistas porque eles achavam que igreja e Estado era uma divisão eterna. Então os anabatistas, eles eram não só perseguidos pelo Estado, mas pelos próprios irmãos, que denunciavam eles, que armavam coisas, que discriminavam, e na verdade, quem estava certo? A igreja que foi adiante, ou como se diz, né, os anabatistas que foram exterminados. Claro que os anabatistas não foram exterminados por causa da pressão. Não, se eles foram exterminados, foi por causa de alguma situação deles mesmos. Mas os anabatistas como denominação, hoje tem denominação chamada anabatista aí, mas não tem nada a ver mais com o antigo. Os anabatistas como denominação, eles foram exterminados. Mas os anabatistas como ideologia, está aqui, eu creio exatamente como eles. Igreja para cá, Estado para lá, sai do meu caminho.
Essa é a ideologia. Então, quem estava certo? A igreja que continuou aparecendo no sistema ou os anabatistas? Né? Porque uma das coisas que é vista é que os anabatistas eram pessoas estudiosas. Como se prova isso? Por, inclusive, mulheres que escreveram muitos livros dentro desta antiga denominação, e dá para ver que tinham conhecimento. Então, a diferença, irmão, vai estar sempre aqui. Só que as pessoas estão levando uma vida corrida, estão querendo que a igreja esteja moldada nos seus conceitos, no seu caráter, nos seus princípios. Já viu aquela ideologia que diz assim, não, eu fui lá na igreja tal, mas não gostei não. Ué, quem foi que disse que a igreja você tem que gostar? Né? A Bíblia diz, olhando para Cristo, nenhuma beleza víamos, nenhuma formosura. Quem olhava para aquilo, que isso, esse aí, o Salvador do mundo? Não gostei não. Mas não é assim que as pessoas estão vivendo? Então nós vamos viver um grande tempo de polêmica. Por quê? Porque estamos estudando Bíblia, estamos aprendendo e estamos recebendo a revelação, né? Por exemplo, ontem recebi um e-mail com a passagem bíblica de Isaías 41, 25. Uma passagem bíblica interessante. Eu já li na versão revista e corrigida, revista e atualizada, que fala de Deus vindo e desprezando por algum mover, por alguma situação, desprezando os magistrados. Você sabe quem são, né? Então, sim, eu estava lendo alguns artigos, é tanta coisa, irmão, que eu recebo. Ai, Jaco, vem coisa de tudo que é lado. Eu estava lendo alguns artigos que hoje, dentro das igrejas aliançadas com a política, o texto que mais está sendo lido é o de Romanos 13, claro, né? Romanos 13, aonde Paulo diz, sujeitai-vos às autoridades, são levantadas por Deus, e né? Só que quem está dizendo é Paulo, né? Então isso aqui pode ser questionado, deve ser questionado. Só não se questiona o que Cristo diz. Outra coisa também é que Hitler, aquela tipificação da besta, Hitler, segundo alguns artigos que chegaram para mim, também usou muito esse Romanos 13. E segundo os relatos, muitos pastores se calaram, inclusive traindo outros que achavam que não, que a igreja não tinha que se curvar a Hitler. Mas Hitler fez como fazem hoje os políticos. Recebi hoje uma notícia de manhã, estava aqui, varrendo o chão, arrumando cadeira, chegou dois irmãos lá, e falando que, foi no domingo passado, irmão? No domingo passado, Verônica Costa estava lá no púlpito da Assembleia de Madureira. Como pode, irmão? Como pode? Virou um púlpito de prostituição espiritual. Não tem sentido. O que é isso? Ou seja, é um lugar que já nem salvação não existe mais. Não tem mais Deus. Imagina Jesus dividir um púlpito com Verônica Costa. Não tem condição. Não dá. É muita abominação, é muita profanação, é muita besteira. Agora, eles são estudiosos da palavra de Deus? Não são. Nós somos. Então, nós faremos a diferença. Amém, meu irmão? Nós faremos a diferença. Se nós estudarmos, e tem mais, ainda que como denominação sejamos exterminados, sumiu geração Jesus Cristo, mas a ideologia está espalhada no mundo todo e não some jamais. Então, nós estamos vivendo um tempo em que, à medida que Deus for vendo que pode contar conosco, Ele vai nos dando direção
e cada vez que passar, cada momento, cada ano, as direções serão mais radicais e nós seremos taxados de loucos. Mas, no final da história, nós veremos quem é quem. Amém? Temos alguma pergunta? Temos alguma colocação? Ninguém? Todo mundo está sabendo bastante? Ninguém ouviu nada? Não? Bom, então nós vamos seguir partindo de Gênesis. O que é Gênesis? O primeiro livro da Bíblia. Na ordem que nós temos aí, né? O primeiro livro. Eu quero dizer a você, meu irmão, a importância deste livro chamado Gênesis. Gênesis é uma palavra que significa princípio. Você quer conhecer Bíblia? Você precisa dominar as revelações de Gênesis. Dentro do livro de Gênesis, nós temos as tipologias e simbologias, inclusive com os números também, né, o que nós chamamos de numerologia. Em Gênesis, se você dominar este livro, você terá uma facilidade imensa de compreender todos os outros livros. Inclusive, quando nós estamos estudando no seminário teologia, nos é indicado por alguns professores comprar alguns livros de teologia em que eles vêm justamente fazendo a seguinte ponte. Eles vêm com as narrativas de Gênesis, joga para Mateus e de Mateus joga para Apocalipse. Essa ponte poderosa. Então, você vê no princípio aqui uma promessa de um Redentor em Gênesis 3,15. A promessa de um Redentor. Você vê em Mateus o cumprimento da promessa e você vê em Apocalipse o desfecho todo, o resultado final dessa promessa. No decorrer dos outros livros, nós vamos vendo como a coisa se desenrolou até chegar ao fato de Apocalipse. Por exemplo, em Gênesis, você vê a serpente aparecendo, mas a serpente, nós já superamos a ideologia, a ideia de que a serpente seja um animal. Isso aqui para nós, não, a serpente aqui não é um animal, a serpente aqui é Satanás. Nós vemos então a ação aqui de Satanás, os seus desígnios decretados até por Deus devido à sua rebeldia, ele se tornou como que obrigado a caminhar em uma só direção. Satanás não tem volta, não tem retorno, não tem arrependimento, nem se ele quisesse. Então, nós vemos isso em Gênesis, nós vemos ele tentando cumprir os seus desígnios de roubar, matar e destruir, principalmente na própria pessoa ali, quando ele tenta matar o próprio Senhor Jesus, e tem aquela matança das crianças e tal. E você vê lá em Gênesis o julgamento de quem? Da serpente, mostrando os seus desígnios. Então, meu irmão, preste atenção, toda a Bíblia é importante. Mas existe um ponto base em que nós partimos para a construção de qualquer coisa. Quando fomos construir essa parte aqui, o Zeli fez o quê? Ele olhou, nós vamos fazer isso, aquilo, outro. Pastor, onde estão as colunas lá de baixo que sustenta isso? Ele procurou o quê? O ponto de partida, da onde tudo começou. Porque eu não consigo construir nada se eu não encontrar o ponto de partida. Paulo diz assim,
O fundamento já está lançado e é Cristo. Então, daí para frente, se a base é Cristo, constrói o que você quiser, mas não mexe na base. Então, Gênesis, Mateus e Apocalipse são livros, embora Apocalipse seja visto por nós muito como uma consumação, dentro da teologia ele não é, ele é base. Porque ele te mostra o desfecho da ação da justiça de Deus. Então, você precisa partir de pontos chamados base. Esses pontos são alguns livros. Toda a Bíblia é importantíssima, mas Gênesis, Mateus e Apocalipse se constituem em uma base muito sólida para que você possa construir alguma coisa. Hoje, as pessoas não estão tendo o conhecimento preciso das coisas, não tem assim uma apostila como nós temos, não tem uma preocupação, na igreja não tem preocupação em que as pessoas estudem a Escritura realmente, eles querem montar seminário e cobrar, e quando se cobra, se limita, né? Então o que acontece? Meia dúzia estuda num seminário que não vale nem a pena, como os nas Assembleias de Deus ou Batista, aquilo não forma obreiro de jeito nenhum, aquilo forma escravos assalariados de igreja e assalariados aí de Estado. Então, não há estudo, mas aqui você tem sido orientado, então você vai receber base. As pessoas hoje não estão tendo nenhuma base, estão apenas expelindo as suas próprias ideias. E eu preciso entender que se a minha própria ideia, se a minha própria sabedoria, se a minha própria inteligência fosse o bastante para que eu alcançasse as coisas de Deus, hoje nós não precisaríamos da ação do Espírito Santo, cuja função é nos vencer. Então, o Espírito Santo trabalha com uma régua chamada convencimento. Se ele está aí para trabalhar no meu convencimento, significa que as minhas ideias, dia após dia, elas precisam ser trazidas para a base, para a realidade. Senão, eu extrapolo. Quanta gente já foi cristão, depois virou guerrilheiro? Quanta gente já foi cristão, depois virou justiceiro? Nós temos exemplos de Stalin, filho de crente, cantava hino, etc, etc. Stalin depois se transformou naquele grande assassino com o comunismo. Temos Marx, filho de crente, crentinho, etc, etc. Depois se transforma naquele lixo. Quem mais? Marx, Stalin, teve outro. Teve um lá na Itália também. E tantos criados dentro de igrejas evangélicas, outros dentro de organizações católicas, com aquela ideia de Deus. De repente estão servindo ao diabo. Por quê? Porque a base não estava bem solidificada, né? A Bíblia diz assim: irai-vos, mas não pequeis, ou seja, a tua ira tenta te tirar do prumo, mas você tem que voltar sempre à base. E esta é uma ação do Espírito Santo, dia a dia nas nossas vidas. Perguntas? Lá pergunta? Ninguém? Bom, Gênesis então é o livro que traz as coisas do princípio, as revelações poderosas. Gênesis dá a resposta que a ciência está até hoje procurando. Como que o mundo surgiu? Aí vem aqueles programas mais bestas, tridimensionais. Não, aconteceu uma explosão no universo. Mas uma explosão, ela só acontece se tiver um princípio, algum material para explodir. Nem que seja um gás, alguma coisa tem que existir para explodir. E se um gás explode, não pode formar matéria bruta. Você já viu um gás explodir formando matéria bruta? É isso que dizem. Dizem que houve uma explosão
cósmica. Ora, explosão cósmica, pelo menos no tempo que eu estudei, explosão cósmica significa explosão de gases. Gases espaciais, ou deve ter um outro nome, me foge a memória. Então, como que gases produzem coisas físicas e mais organizadas? Houve uma explosão, explodiu. Aí surgiu dessa explosão, surge o Sol. Que coisa linda. Não vai sair explodindo nada por aí não, irmão, que isso aqui é história de carochinha. Do Sol surgiu Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. E eles entraram tudo numa órbita maravilhosa e dali não saem nunca mais. Estão presos ali há milhões, bilhões de anos, certinho. Aí surgiu a matemática. Hoje consegue se calcular o satélite, o cometa, sei lá o que, ou o planeta que passou naquela posição, dia, hora e minuto, consegue se calcular daqui quantos anos ele vai passar de novo exatamente no mesmo lugar. Tudo consequência de uma explosão. Isso é a falsa ciência, né? Então, Gênesis nos dá as respostas que nunca vamos encontrar em nenhum lugar. Gênesis fala do poder criacionista de Deus. Haja isso. Coisa que a nossa cabeça, antes, nós caminhamos sendo adestrados numa sociedade que o conceito de poder de palavra trazendo à existência alguma coisa, isso não entra na nossa cabeça. Só depois da conversão, depois da ação do Espírito Santo através da palavra, isto aqui se chama, meu irmão, para mim, milagre. Crer em Jesus Cristo é um milagre. Crer que Deus, pelo poder da sua palavra, criou o universo, é milagre. Isso que para nós estamos dispostos a morrer por isso, isto é um milagre. Porque dizer por aí para o ímpio que Deus criou o mundo, muita gente está dizendo, não, ainda mais com essas aberrações aí da falsa ciência. Eu tive um professor que tinha sido padre, professor de história, e uma vez, muitos anos, no comecinho da minha caminhada, por isso que ele ficou sem resposta, porque foi no comecinho da minha caminhada, eu ainda não tinha lido nada na Escritura. Então, ele dizendo dentro de um curso de História, para os alunos, contando inclusive a história dele, que ele tinha sido padre, né? E ele dizia, do lado do seminário católico tinha um prostíbulo. Aí ele dizia assim, ele combinava com os outros padres, acabou a aula, eles pulavam o muro e ia para o prostíbulo. Normal, todo padre faz isso. Não é motivo de escândalo, todo mundo sabe que todo padre faz isso, né? Agora a Igreja Católica está querendo criar uma lei acabando com aquele negócio, como é que é? Celibato, acabando com aquilo ali, achando que vai resolver alguma coisa. O problema não está naquilo, o problema está no caráter do ser humano. Então, aí ele dizia, lá em Gênesis diz que Deus criou o homem. Aí um aluno perguntou assim, como criou o homem? Ele, assim, criou. Zombando, ele que já tinha sido padre, zombando. Não, criou. Ou seja, crer nisso a ponto de apostar a vida, ter essa verdade fundamentada dentro de você, é uma ação milagrosa do Espírito Santo. Nós já alcançamos tanto e não temos noção do quanto alcançamos. Porque aquilo que nós alcançamos e encontramos vida e equilíbrio, outros estão zombando. Enquanto pequeninos, ainda com primário e etc., já estão vivendo a glória de Deus, professores estão zombando da verdade que brevemente os condenará. É a realidade. Então, Gênesis mostra coisas poderosas que quando você está lendo, entra a ação do Espírito Santo. Por exemplo, esse fato da criação das coisas, ali, naquela criação, existem tipologias, simbologias e numerologias poderosas,
Antes você leria aquilo ali e não ia significar muita coisa para você. Hoje, através do que Deus já nos tem revelado sobre os números, quando você lê cada detalhe, que Deus criou isso, aquilo, e foi amanhã e à tarde de amanhã, o primeiro dia, você diz, opa, primeiro dia. Aí você já calcula lá, vê o que foi criado no primeiro dia. Aquilo é um padrão de Deus para operar em toda a Bíblia e até que o universo seja consumado. Aí você vê, e Deus criou isso, aquilo outro, foi à tarde e amanhã, o quinto dia. Você diz, opa, quinto dia, livre-arbítrio, o que tem a ver? Aí você calcula ali, vê tudo que achar na Escritura, tudo que você for lendo na Escritura, a respeito que entrar o 5, o quinto, você tem um padrão. Então, Gênesis é poderosa. Quando você sai de Gênesis e chega a Apocalipse, você vê Deus exatamente, o princípio de Gênesis, você vai lá encontrá-lo em Apocalipse. Então, Gênesis, teologicamente falando, existem dois livros na Bíblia que, teologicamente falando, são os mais importantes dentro de uma certa classificação da teologia. O primeiro é Gênesis, teologicamente supera qualquer outro livro. O segundo é Romanos, com a visão quando mostra Israel versus igreja. Então, esses dois livros são considerados os livros de maior conteúdo teológico, Gênesis e Romanos, sendo que são contextos diferentes, né? Criação, simbologias, tipologias, aquilo que vai, arrastando. Aqui em Romanos é uma situação específica de Israel com a igreja. Perguntas? Todo mundo está sabendo muito? Alguma pergunta de Gênesis? Nenhuma? Já sei, vocês estão dizendo assim, não, quero ver o que o pastor tem mais para falar, né? Quero ver se ele acabou por aí, ou se ele tem mais argumento. É isso? É isso, irmão Francisco? Eu tenho 66 livros para caminhar só hoje. Não vou esgotar. Depois de Gênesis tem Êxodo. Você não tem nada para dizer, não? Eu vou embora. Do que se trata o livro de Êxodo? O que significa a palavra Êxodo? Saída, né? Saída. Ou seja, saída de onde? Do Egito para Canaã. Egito, opressão, escravidão. Canaã, libertação, prosperidade. É aquilo tudo que nós sabemos, né? Então, Êxodo, a saída do Egito para Canaã, mas eles não saíram do Egito e chegaram a Canaã. No meio nós encontramos o quê? Um deserto, guerras, encontramos gente caindo por não vigiar, caindo por traição dos inimigos, caindo por tantos motivos, caindo porque não creram na palavra, caindo porque duvidaram. E aqui, esta saída de Israel do Egito para Canaã é a simbologia da saída da igreja do mundo para a salvação, herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Esta é uma simbologia, uma das sei lá quantas simbologias poderosas que existe no livro de Êxodo. Mas, quando Moisés chega diante de Israel lá no Egito e diz, o Senhor me apareceu
vim vos libertar. Todo mundo creu. Foi beleza. Não, legal, poxa, que bom, você veio libertar aí. Não. Existiu ali, começou a existir já no Egito, uma guerra do povo de Israel. Só depois dos sinais estarrecedores é que Israel começa a se render e dá um crédito a Moisés. Tem mais. Alguns historiadores ainda colocam que, mesmo depois dos sinais poderosos, quando o faraó diz assim, tira esse povo daqui, sai! Dizem, e a escritura também diz, que o próprio povo do Egito empurrou, expulsou os israelitas para fora. Porque falaram, vão morrer todo mundo. Enquanto este povo estiver em nosso meio, vai ser praga em cima de praga. Eles não sabiam que a morte dos primogênitos era a última. Então pegaram, empurraram eles e deram, ó, toma isso aqui, toma vasos de ouro, vasos de prata, toma o que temos aqui, pode levar tudo. A Bíblia diz que quando Israel saiu do Egito, saiu milionário. Porque eles deram tudo para Israel sair do seu meio, porque toda a casa tinha pranto, porque o primogênito de todas as famílias tinha sido morto. O desespero dos egípcios foi muito grande. Nessa história, historiadores colocam e acreditam, e até eu acredito, que tinha israelita no Egito que não queria sair. Estava acomodado, enfraquecido. As forças já estavam vencidas, já não tinha mais a expectativa, já tinha perdido as esperanças. Talvez esses tenham sido o grande problema lá para Moisés no deserto. Aquelas rebeliões constantes, aquelas brigas constantes, aquela coisa horrível que não deveria ser feita, ser vista no meio de um povo que tem a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Não deveria, não caberia, mas parece que essa gente que já saiu derrotada do Egito foi causando problemas até em todo o deserto e foram caindo por lá. Mas o contágio foi tanto que na entrada lá só sobrou 2, né? Josué, Calebe e uma nova geração. Então, Êxodo não é muitas vezes considerado simplesmente, historicamente falando, nos estudos falando, não é simplesmente a saída do povo do Egito. Não, é a expulsão do povo do Egito. Porque teve gente lá que se não fosse expulsa, tinha ficado para lá. Exatamente quando na época de Esther. Aquele povo, quando vem um novo rei e dá ordem para que os israelitas voltassem para a sua terra, no tempo de Neemias, muita gente não quis sair. Por quê? Já tinha construído o seu comércio, já tinha feito a sua casa, já estava vivendo relativamente bem, com posses, com condições. O que ia fazer saindo daquela terra e indo para uma terra totalmente seca, árida, para recomeçar tudo de novo? Assim nós vemos essa história. Então, Êxodo é a saída do povo de Deus da escravidão para a libertação. Mas no meio desse deserto nós vemos coisas que não são muito boas. Esse deserto representa o quê? Vamos analisar aqui esse ponto que eu acho muito importante. Canaã seria a promessa final. Eu vou fazer vocês entrarem em Canaã. Tá. Mas antes de Canaã tem o deserto. A igreja tem a promessa de entrar na Canaã celestial. Mas a igreja já entrou na Canaã celestial? Não. Então, onde nós estamos? A caminho. Estamos aqui. Nós estamos no deserto. Estamos a caminho. Fomos libertos do Egito? Porque a libertação do Egito não era só uma libertação
de um território geográfico. Ninguém é livre ou oprimido por causa de um território geográfico. Aqui o povo é escravo. E se eles são escravos, significa que eles aceitaram. Significa que a ideologia deles, a ideologia, aceitou ser escravo. Se eles não tivessem aceitado ser escravo, eles morreriam, mas não seriam escravizados. Eles aceitaram. Então a questão é ideológica. Hoje nós fomos libertos do Egito? Vamos considerar que sim. Se não seguimos outra lei a não ser a Bíblia, então nós fomos libertos do Egito. Por quê? Porque a nossa regra de fé e prática não são as leis do Egito, são as leis da Bíblia, da igreja edificada por Jesus Cristo. Então, para seguir, depois dessa libertação, nós temos um deserto. O que encontramos no deserto? Me ajuda. Fome, sede, serpentes, o que mais? Escorpiões, né? Guerras. Olha o que nós temos que encarar todo dia. Isto aqui não é para os fracos não sobrevivem, irmão. Isso aqui é para os fortes, os valentes, os destemidos. Aqueles que vão encarar e vão vencer, vão atravessar. Josué e Caleb não atravessou? Josué e Caleb não são dois? Dois não representa o testemunho? Então não significa que eles guardaram o testemunho da palavra? Guardando o testemunho da palavra, prosperaram, atravessaram o deserto e entraram na Canaã. Josué, durante a sua caminhada, conquistou 31 reis, ou seja, dominou 31 reinos. Foi conquistando. Qual era a promessa? Assim como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Então, somente esforça-te, tem bom ânimo e guarda o livro da lei. Guarda a palavra para que você prospere, para que você seja prudente, para que você faça prosperar o teu caminho. Então, no meio do deserto, o que nos dá a vitória? A guarda da palavra. Com a guarda da palavra, ora, uns murmuraram de fome, mas Josué não murmurou, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No meio do deserto, tanta gente reclamou de sede, mas eu não vi Josué nem Caleb reclamar. No meio do deserto teve serpentes, mas nenhuma picou, nem Josué nem Caleb. Mas teve uma grande massa do povo que caiu picado por essas serpentes, pelos escorpiões. As guerras abateram muita gente. Mas Josué e Caleb estavam à frente da guerra e ficaram de pé. Quando eles saíam para a peleja, eles não iam atrás, eles iam na frente. Então, 2, Josué e Caleb, testemunho da palavra. Então, significa que no meio do deserto, nós temos que guardar a palavra. Ou seja, hoje, a única coisa que nos mantém de pé é a palavra. Porque quando guardamos a palavra, Deus olha e diz assim, deixa eu ver com quem eu posso contar. Ele procura e diz assim, eu só posso contar com a minha palavra. Aí ele procura, onde está ela? Amém? Só pode contar com a própria palavra dele. Aonde está ela? Tem muita gente iludida, pensando-se sábio, achando-se sábio, inteligente, e diz, Deus conta comigo. Isso é ilusão, Deus não conta nem comigo nem contigo, Ele conta com a palavra dele. Ele, por acaso, ele precisa da minha aparência, das minhas roupas, da força do meu braço? Ele precisa da minha habilidade? Não, ele precisa da palavra dele. Não adianta eu saber fazer um programa de computador se a palavra dele não está em mim, eu vou fazer o quê? Não adianta eu saber tocar um violão se eu vou tocar lá nas noites, se eu vou ganhar dinheiro tocando violão. Não adianta nada disso. Não adianta eu querer abrir um centro de estudo se ali vai se estudar qualquer coisa, menos Bíblia.
Então, esses conceitos que têm derrubado muita gente pela falta do entendimento de que Deus não conta nem comigo nem contigo. Ele conta com a palavra dele que está em nós. É isso que eu entendo, inclusive, por Efésios capítulo 6, né? A armadura de Deus. Então, a armadura de Deus revela que o que Deus conta é a palavra dele que está em nós. A verdade, a justiça, capacete da salvação. Salvação só existe para quem guarda a palavra, e é justamente chamada capacete, porque é o que tem que estar envolvendo a sua mente, a sua memória. A Bíblia diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, onde estamos hoje? Num deserto. Aí tem gente: ai, mas minha luta está tão pesada. Mas é claro, tu está no deserto. Eu não aguento mais. Aguenta sim. Josué e Caleb não aguentaram? Quem sustentou eles? Deus. E esse Deus não sustenta você? Então, meu irmão, a nossa situação é essa aqui. Isto está revelado em Êxodo, que hoje nós atravessamos um deserto. Já chegamos ao final? Não. Tem gente que diz assim: eu sou salvo pelo sangue de Jesus. Hoje é. E o amanhã? Amanhã, larga a palavra, que tu vai ver Josué e Caleb indo e tu ficando. Então, Êxodo nos mostra a necessidade de vigiar. Quantos saíram do Egito? Quantos foram chamados à libertação? Sei lá. É um número tão grande que eu até esqueço. Muita gente foi chamada para a libertação. Mas daqueles todos que foram chamados, quantos entraram? 2. Nem o próprio líder, o, vamos dizer, autor da libertação, nem ele não entrou. É sério demais. Então, só 2 e mais uma nova geração. Por isso que nós cantamos: que não seja preciso que se levante outra geração, porque se for preciso, vai ser levantada, meu irmão. Deus não pôde cumprir o propósito, a promessa, com aqueles que ele chamou inicialmente. Mas aí, quando Moisés é morto, Josué vem e diz assim: olha, tu farás este povo, diferente de esta geração. Tu farás este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais. Mas aquela geração caiu toda, Deus levanta a outra e não cumpriu o propósito dele. Cumpriu. Por isso eu digo, ninguém, nem eu e nem você, muito menos os ímpios, ninguém frustra um plano de Deus. E essa aí está a razão da minha folga, da minha valentia. Não me curvo a nada, nem a ninguém, meu negócio é com Deus. Se Ele me sustentar, todo mundo vai ver que eu estou de pé. Se Ele não me sustentar, todo mundo vai ver. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Vamos dar uma paradinha? Já já a gente volta?